O Rádio Livre está de volta e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a situação da cantora Preta Gil, que está enfrentando um câncer de intestino e revelou nas redes sociais que sofreu uma sepse. Por causa desse diagnóstico, ela precisou interromper o tratamento contra o câncer. Aí, segundo uma pesquisa realizada pela Pfizer, a sepse, popularmente chamada de infecção generalizada, é a maior causa de morte nas unidades de terapia intensivas, UTIs, atingindo aí 65% dos casos no nosso país. E é sobre este assunto, sobre a sepse, que a gente vai conversar agora com o médico intensivista e responsável pela linha de cuidado, reabilitação pós-UTI na unidade Recife da Clínica Florence, o doutor Arthur Faria. Doutor Arthur, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes. É muito importante falar sobre temas relacionados com medicina intensiva. Fico muito feliz com o convite. A gente também lhe agradece muito, doutor Arthur, por ter aceito o nosso convite. Eu queria que o senhor começasse explicando para os nossos ouvintes o que é, de fato, a sepse. Sepse é uma infecção com maior repercussão orgânica. Quando você tem uma infecção menos complicada, por exemplo, uma infecção de pele, uma infecção urinária, que aquela infecção fica situada só num órgão específico, sem gerar uma grande reação inflamatória, essa infecção não chega a caracterizar a sepse. A sepse é uma síndrome de reações inflamatórias, de mecanismos relacionados com o quadro infeccioso, que faz com que outros órgãos, não só aquele que foi acometido pela infecção inicialmente, diminua sua função. Então, por exemplo, uma infecção de pele pode causar uma alteração de função renal. Uma infecção de pele pode causar uma alteração na função do pulmão, do cérebro. Então, é quando você tem uma resposta inflamatória maior do que deveria. Agora, doutor, o que o paciente sente quando ele tem esse quadro de sepse? Depende muito da proporção. Vão desde alterações menores, como o normal de quando a gente tem um quadro inflamatório, dor pelo corpo, incômodo, febre, aquela fraqueza muscular, aquela astenia, aquela mialgia, mas também pode ter repercussões mais importantes. Por exemplo, o paciente pode ficar desorientado, sem o pensamento muito bem organizado, pode ter dificuldade de respirar mais rápido, ter que puxar o ar com mais dificuldade, com mais força. Então, isso vai muito relacionado com os órgãos que estão acometidos. Quem foi o primeiro foco do quadro infeccioso, que vai ser o órgão que vai ter mais repercussão, e realmente da cascata inflamatória, que vai de um extremo, desde uma disfunção menor até uma disfunção de múltiplos órgãos, que o paciente tem que ir para suporte de ventilador, suporte de ventilação mecânica, terapia de diálise, uso de medicamentos para aumentar a pressão, que tende a causar também uma pressão um pouco mais baixa. Então, é uma gama de fatores envolvidos. Eu estava vendo a história da Preta Gil e ela disse assim, começou a se sentir mal e foi ao hospital e logo de cara foi diagnosticada assim uma desidratação. Pelos sintomas que o senhor colocou iniciais, por exemplo, pode ser uma dor no corpo, pode ser uma febre. Talvez as pessoas nem imaginem que aqueles sintomas ali signifiquem algo tão sério, né? Porque acredito que a sepse seja uma emergência. É uma emergência? Exato, é a emergência. Toda vez que a gente tem essa suspeita de sepsis, a gente tem que fazer uma triagem para rastrear qual o foco possível do foco infeccioso, para saber se é um foco que precisa de alguma abordagem mais específica, como, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, se for um abscesso, uma coleção, alguma coisa que demande um procedimento mais invasivo, ou só não, ou um tratamento mais específico direcionado com antibiótico. É importante que se reconheça aqueles pacientes que estão com mais risco. Nesse caso específico dela, que é uma paciente oncológica, é uma paciente que tende a ter uma resposta imunológica um pouco pior, se comporta com um sistema imunológico um pouco mais deficitário, então ele responde pior à infecção. A infecção tende a ser uma infecção potencialmente mais grave. Então é importantíssimo que na emergência, de maneira geral, nós temos médicos treinados para reconhecimento da sepse, que é um caso realmente potencialmente muito grave. Tem que saber manejar isso de uma maneira muito agressiva na fase inicial. Agressiva é reconhecimento, tratamento direcionado, hidratação específica que se faz por via venosa, não se faz por via oral, e um escalonamento de acordo com a gravidade do paciente, desde o internamento para tratamento ambulatório, desde internamento para tratamento em apartamento, por exemplo, até o internamento para tratamento na terapia intensiva. Ô, doutor, e é comum acontecer em pacientes como a Preta Gil, que está enfrentando um câncer? É comum
como ela está enfrentando câncer, pacientes que têm algum grau de imunossupressão, a doença oncológica em si funciona como imunossupressão, ainda mais se estiver fazendo algum tratamento quimioterápico, radioterápico, também tende a potencializar essa imunossupressão, a infecção tende a ser mais grave, tende a ser potencialmente mais grave. Então, febre nos pacientes que estão fazendo quimioterapia, por exemplo, é tratado como uma emergência. Todo paciente nesse perfil de tratamento é orientado para, em tendo febre, procurar uma urgência e ser avaliado e estratificado o mais rápido possível. Mas além dos pacientes que estão enfrentando uma doença como o câncer, por exemplo, que outros tipos de casos a gente pode esperar também, ou já aconteceu, daquele paciente também ter sepse? A sepsis pode acometer qualquer paciente, qualquer perfil de paciente. Qualquer paciente que tenha alguma potencial infecção pode fazer sepsis. Inclusive, assim, a sepsis pode ser secundária à infecção fúngica, secundária à infecção viral ou secundária à infecção bacteriana. Então, não só infecção por bactérias que podem causar sepsis. A gente viu muita reação inflamatória compatível com sepsis em pacientes com COVID, por exemplo, que faziam uma reação inflamatória bem exacerbada, compatível com as disfunções com sepsis. Então, qualquer foco infeccioso pode evoluir para sepsis. Essa evolução depende da resposta imunológica do paciente. Então, assim, se o paciente consegue combater aquele foco de infecção e mantê-la localizada, fazendo uma pequena reação inflamatória, ou se não, ou se a infecção é tão grande porque o organismo está mais debilitado, que aí é uma gama de pacientes maiores, pacientes como o Betagil, como pacientes oncológicos que tendem a fazer isso, pacientes que usam corticoide em dose alta, pacientes que têm doenças crônicas, pode se comportar como pacientes imunossuprimidos. Então, esses tendem a ter uma evolução com potencial de gravidade maior. Agora, doutor, Preta Gil também falou que ela já ficou com algumas sequelas, que já está tratando, inclusive, sequelas no pulmão, por exemplo. Que tipo de sequelas a sepse pode deixar no paciente? Internamentos em terapia intensiva, internamente é terapia intensiva só não, mas internamentos hospitalares mais prolongados, quando o paciente faz disfunção de múltiplos órgãos, por exemplo, pacientes que vão para ventilação mecânica, que é aquele ventilador artificial, que fazem terapia dialítica, que fazem uso de medicamento para aumentar a pressão, que são medicamentos que são drogas vasoativas, tendem a fazer um perfil de gravidade maior e demandar uma reabilitação mais estruturada. São pacientes que fazem, por exemplo, a fraqueza muscular, que, por exemplo, não conseguem sair da cama logo depois que saem da UTI, demandam de ajuda para ficar em pé. São pacientes que fazem parestesia, que são aqueles formigamentos que ficam na mão e nos pés, que demoram um tempinho para renormalizar. Eles podem fazer algum grau de atrofia da musculatura respiratória, então respirar com dificuldade, precisar de oxigênio durante um período, desculpa, ou até mesmo uma fisioterapia respiratória para ter essa reabilitação mais importante. E são pacientes que podem fazer até alterações cognitivas, alterações que vão desde memória, de um esquecimento mais importante, até perdas funcionais mesmo. Então, são os pacientes que demandam um cuidado específico para que eles consigam a reabilitação e que voltem para a qualidade de vida que tinham antes da patologia, que a gente consiga restabelecer o nível funcional que tinham. Nem todos conseguem voltar para aquele nível funcional de independência. Independência para as coisas básicas da vida, como, por exemplo, tomar banho, escovar dentes, se vestir. Uhum. Dependendo do grau de acometimento de fraqueza muscular, de fraqueza respiratória, de alteração cognitiva, a gente tem essa perda importante. E é importante essa fase de reabilitação, que ela tem que ser feita de uma maneira bem estruturada. Não é só o médico que vai atuar, é uma equipe multiprofissional. A gente tem que ter médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, tudo focado nessa parte de reabilitação. Então, esse cuidado pós essa fase mais crítica de reabilitação é tão importante quanto o cuidado que a gente teve naquela fase inicial. Agora, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que a sepse mata tanto? Assim, já que é a principal causa de mortes na UTI, é porque o diagnóstico pode ser demorado? O que o senhor acha, assim, por que ainda leva tanto à morte? Essa é uma pergunta, assim, é uma pergunta que dói no intensivista, porque é uma patologia que a gente já começou a reconhecer cada vez melhor, os tratamentos já avançaram mais, os antibióticos, conseguiram uma gama de antibióticos novos, consegue ter uma atuação maior, mas a mortalidade em si da sepsis não vem reduzindo como se deveria reduzir. São vários fatores, isso é uma discussão mais multifatorial, mas o ponto mais importante é a gente está reconhecendo melhor, de maneira geral, assim, a UTI, saindo da UTI, conseguindo um atendimento inicial na emergência,
já é um ponto muito bom. A gente tendo uma emergência organizada, estruturada, esse atendimento vai ser melhor. Infelizmente, na saúde pública, por exemplo, não é o que a gente tem. A gente não tem UPAs tão bem estruturadas, não tem porta de entrada desse paciente tão bem estruturado. E outro ponto que eu acho que tem que se valorizar é falta de informação, principalmente da família e do paciente em si, de não valorizar. Poucos pacientes valorizam o quadro de infecção na fase inicial. Geralmente procuram um hospital quando já tem muita alteração. Claro, como falei, isso é multifatorial. Se eu tenho um atendimento ruim, a população tende a usar menos. Se eu tenho um atendimento de melhor qualidade, o funcionamento é mais estruturado. Mas acredito que ainda pecamos muito no reconhecimento inicial e no tratamento inicial. Entendi. Então, fico também na torcida para que todo mundo, né, se una e preste mais atenção, vamos dizer assim, como o senhor está colocando. Se hoje a gente já tem aí um reconhecimento maior dos profissionais, se hoje a gente já tem medicamentos mais eficientes, que a gente possa reduzir essa mortalidade, né, dos pacientes. O que é que o senhor diria, então, para Exato. os familiares dos pacientes que hoje enfrentam alguma doença que pode levar a sepse? O que é que o senhor diria de orientação mesmo, sabe, doutor? Para que a gente possa diminuir ainda mais o número de pessoas que vêm a óbito com esse problema, a sepse. Acho que, acho que o mais importante, Anne, é a gente conseguir valorizar aqueles sinais de alerta, aqueles sinais de que o paciente não está bem. E não procurar um serviço de atendimento quando o paciente já está com sinais de gravidade mais importantes. Então, todo paciente que tem um quadro infeccioso, se ele tem algum fator de risco, por exemplo, é um paciente mais idoso, é um paciente que está fazendo alguma imunossupressão por algum medicamento específico, por alguma doença específica, é um paciente que acabou de sair do internamento para tratar um quadro infeccioso, a chance de infecção associada a cuidar da infecção, que é potencialmente mais grave e maior. Então, aqueles pacientes que têm maiores fatores de risco, se estão percebendo que o paciente não está bem, está com febre, está mais prostrado, está mais incomodado, ou, na verdade, se tem algum sinal que está chamando a atenção por não estar bem, procurar emergência, e não procurar só quando ele está bem torporoso, quando já está muito sonolento, quando já está muito fraco, muito astênico, procurar mais precocemente mesmo, para a gente conseguir reconhecer precoce a sepse em si, tratar mais precocemente, que aí você consegue diminuir aquela cascata de reação inflamatória que vai causar mais lesões orgânicas de maneira geral, e assim melhorar o desfecho. Então, acho que o ponto mais importante é esse reconhecimento. A gente tem que trabalhar melhor a população para entender isso. Assim como eles entendem que o infarto é uma coisa grave, como o AVC é uma coisa muito grave, também encarar que a sepse é uma coisa muito grave e que tem que ser levada rapidamente para o hospital, que vai ser estratificado na emergência, criado como potencial gravidade e tratado da melhor maneira possível. Tá certo, doutor Arthur Faria, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando sobre esse assunto seríssimo, né? Mas trazendo esse alerta, essa orientação para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, doutor Arthur? Obrigado, Anne. Obrigado pelo espaço. Uma ótima tarde para o senhor. Nós acabamos de conversar com o médico intensivista, doutor Arthur Faria, ele que é responsável pela linha de cuidado reabilitação pós-UTI na unidade Recife da Clínica Florence.